Está todo mundo vivo. Eu tenho muito pouco tempo, eu vou tentar aproveitá-lo da melhor maneira possível. Hoje é dia de Paulo, então até caprichou bastante com Paulo, que hoje é o dia de Paulo, né? E o Paulo diz assim: eu sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas fui criado nesta cidade. E assim começa Paulo a sua apresentação à comunidade. Eu vou dizer, eu sou paulista de nascimento, paraibano de coração, candango de passagem e agora aprendendo a comer queijo em Minas Gerais. Então essa é a minha trajetória. Eu queria que a gente repetisse primeiro os 4 verbos, e eu vou explicar por quê. Ver, ouvir, descer, libertar. Vamos lá? Pode ser melhor, vamos tentar caprichar um pouquinho mais? Verbo sempre dá sentido de movimento. E a primeira pista é exatamente essa: uma igreja em saída, sair da sacristia, sacudir o cheiro de incenso, ir para a rua. Quando o Papa fala da igreja em saída, ele diz: é muito bonito ver o avanço dos leigos dentro da igreja, mas isso não corresponde ainda à presença do leigo na sociedade. Então essa igreja em movimento, igreja em saída, nós não podemos ficar presos, por mais bonita que seja a nossa comunidade. É um espaço ainda pequeno, porque o nosso lugar é como fermento na massa. Então essa é a primeira pista, a igreja em saída. E o Papa usa 3 outros verbos que deveriam também marcar o nosso agir pastoral: acompanhar, discernir e integrar. Vamos repetir esses 3 verbos? Toda a nossa ação pastoral, um ver acompanhando, um ver fazendo história, não um ver a partir dos gabinetes, não um ver a partir dos locais fechados, não, um ver acompanhando, um julgar discernindo, que é uma tarefa difícil, onde nós estamos nesse momento com tantos gritos. Discernir o melhor caminho, discernir aquilo que Deus nos fala hoje na história, e integrar o agir inclusivo, um agir inclusivo, nada de um agir exclusivo. Então, o ver, julgar e agir, o Papa junta, acompanhar, discernir e integrar, de uma maneira bastante feliz e boa. Para não dizer que eu não falei do momento, nós estamos sim, vivendo um momento de resistência, mas atenção, resistência para avançar, não resistência para ficar parado em lutas já conquistadas antigamente no saudosismo. Resistir para avançar. Aí sim, nós estamos encarando esse momento dessa forma. Na cidade, uma das coisas fundamentais na cidade
é buscar a racionalidade urbana. Como dizia o meu querido irmão, companheiro, saudoso irmão, Padre Libânio, ele dizia: à primeira vista a cidade parece uma bagunça, mas a cidade esconde uma racionalidade, e isso é importantíssimo para a gente agir no lugar certo, para a gente ter o discurso apropriado, para a gente assumir uma prática apropriada. Então, descobrir a racionalidade da cidade. E ele continuava dizendo das lógicas: tempo, espaço, locomoção, e tudo aquilo, lazer, trabalho. Porém, todas essas categorias que ele chamava de lógicas da cidade, nós precisamos submetê-las ao crivo de uma leitura classista, sim. Tem gente que tem medo da palavra, mas nós precisamos submeter essas lógicas a uma visão de classe. Espaço para pobre e rico é diferente, tempo para pobre e rico é diferente, lazer, trabalho, tudo que é lógica da cidade sofre o crivo da classe social, e é por isso que as comunidades eclesiais de base são identificadas com aquela porção da igreja, a estrutura da igreja, que fez sim uma opção de classe. Nós não somos neutros, não queremos uma pastoral sem cheiro, sem sabor, sem sal nenhum. Não, o cheiro, o sabor é porque nós olhamos toda essa realidade, mas a partir e junto dos pobres e com os pobres. Opção pelos pobres é uma marca da nossa pastoral. Se a gente tirar a opção pelos pobres, a nossa pastoral vira um genérico, e a nossa pastoral não é genérica. A opção pelos pobres é uma marca que nós não podemos abrir mão em todas as nossas atividades pastorais. Estamos vivendo um momento difícil também, que muitas vezes, como tomados, sobretudo pela mídia elitista, burguesa, a serviço do capital, a serviço do sistema financeiro, ela vê essa nossa leitura de classe a partir da chave do ódio. E é o que eles estão colocando. Não devemos cair nessa armadilha. Luta de classe, sim, existe, mas não com o ódio que a mídia tenta impingir em toda a nossa ação. Então, cuidado para não cair nessa armadilha. Uma outra pista pastoral importantíssima: ocupar espaços. Vamos repetir isso? Todas as vezes que a gente deixa espaço livre, vem outras pessoas e ocupam esses espaços. Então a pastoral nossa tem que ocupar espaços. Nos últimos anos parece que a gente ficou meio anestesiado. O movimento popular parece que encurtou um pouco, e a gente deu muito espaço. Nós precisamos voltar a ocupar espaço. Numa sociedade de imagem, a visibilidade é fundamental, e nós precisamos nos tornar visíveis na cidade. Não podemos ficar escondidos. Um outro espaço
que nós ainda estamos tateando é o espaço virtual. Bem-aventurada a juventude que está nos ajudando a ocupar o espaço virtual. São os jovens que têm muito mais agilidade que nós para ocupar esse espaço. Esse espaço é muito importante hoje. A minha geração quase que menospreza esse espaço virtual, mas é muito importante, e a gente agradece muito a todos aqueles que fazem muito bem isso. E agora uma provocação. Para fazer a provocação, duas colocações bem rapidinhas. Nós temos que levar em conta a pluralidade das cidades. Quando a gente fala cidade, assim como a gente fala juventude, fala juventudes, que a gente também aprenda a falar cidades. Somos 5.570 municípios brasileiros. Em 1º de julho do ano passado, 310 contavam com mais de 100 mil habitantes. Porém, cidades com 5 quilômetros quadrados urbanos, mais de 700 municípios. Mas nós somos muito variados. A gente diz que somos 84% da população do Brasil em área urbana. Mas a gente precisa ter cuidado, quando fala cidade, área urbana, que nós somos muito diferenciados. Não é a mesma coisa. E além disso, continuando minha provocação, precisamos nos lembrar também constantemente que somos mais de 30 milhões de brasileiros vivendo em área rural. Temos mais de 30 milhões de brasileiros vivendo em área rural. É quase uma Argentina. Dá uns 6 Uruguai vivendo em área rural. Então, quando a gente fala de área urbana, de cidade, temos também de fazer a pastoral inclusiva com esse outro lado da nossa realidade. E por isso vem a provocação. Quando falamos de SEBs, lembrar sempre, somos SEBs no plural, não só pelo número, mas pela diversidade. Tem gente que diz, SEBs morreram, porque o que ele vê, ele não identifica com o modelo pré-concebido de SEBs na sua cabeça. É porque hoje nós somos SEBs no plural, somos bastante diferenciados também na nossa expressão de SEBs. Então tomar cuidado para a gente poder fazer a inclusão, não excluir uma SEBs porque ela é um pouco diferente da nossa. Isso é um ponto importante. Lembrar sempre, comunidades eclesiais de base, não somente comunidades no genérico. Tem documentos nossos que às vezes apresenta só comunidades. Nós temos que insistir, somos comunidades eclesiais de base. Também não aceitar como sinônimo de SEBs pequenas comunidades. É um perigo. Há uma desfiguração das SEBs na fala de muita gente que opta pelo genérico comunidade ou pequenas comunidades. Então esse é um alerta para nós na pastoral, a gente sempre ter muito clara essa identidade nossa.
Então, por isso, SEBS, como célula estruturante da igreja, não somos movimento. É um outro ponto que tem que ser remarcado sempre. Somos uma igreja em movimento, mas não uma igreja de movimentos. É muito diferente. Por último, eu queria então, que eu tenho só uns minutinhos, que já passei infelizmente, mas eu vou ser bem fiel. Eu queria levantar, só para concluir, os 7 desafios do agente de pastoral que o Papa Francisco enumera na Evangelii Gaudium. E para cada desafio, ele coloca um apelo. Eu falo o desafio, falo o apelo e peço que todos repitamos os apelos. Primeiro desafio do agente de pastoral: o declínio do fervor e o narcisismo. Primeira tentação que o Papa Francisco nos coloca: aquele pessoal que perdeu o entusiasmo e foi se transformando num funcionário da instituição, perdeu o vigor evangelizador, perdeu aquela força missionária. Então, por causa disso, o apelo que o Papa diz é o seguinte: eu falo, espero que vocês estejam me ouvindo ainda, e repitam: não nos deixemos roubar o entusiasmo missionário. Segunda tentação: a tristeza em relação ao bem espiritual que nós temos, a acidez, o azedume de muitos, a queimadura interior do homem e da mulher que recusam os bens do Espírito. E frente a esse desafio, o Papa faz o seguinte apelo que eu peço que vocês repitam: não deixemos que nos roubem a alegria da evangelização. Terceira tentação, o pessimismo estéril. E aqui eu chamo a atenção para uma coisa que eu acho que é bem prática. Ter consciência crítica é uma coisa, ser azedo é outra. Temos que manter nossa consciência crítica em ponto de bala, mas jamais sermos azedos, pessimistas, gente que não vê horizonte para nada. O Papa João 23 falava na abertura do concílio, naquele tempo, que ele escutava profetas da desgraça, e ele estava pregando uma nova forma de encarar e ser igreja, que ele queria com o concílio. Então, esse pessimismo é estéril, não gera nada. Quarta tentação, a este pessimismo estéril, o apelo é esse: não deixemos que nos roubem a esperança. Quarta tentação, o isolamento e o encerramento em si mesmo. Vamos parafrasear Paulo Freire. Paulo Freire dizia sobre a educação
Mas nós podemos também parafraseá-lo da seguinte forma: ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, nós nos libertamos em comunhão. Vamos repetir? Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, nós nos libertamos. Então, vencer essa quarta tentação do isolamento e do encerramento em si mesmo. E aí, o apelo do Papa é para nós mesmos: não deixemos que nos roubem a comunidade. Vamos lá? Quinta tentação. Várias vezes o Papa Francisco se refere a isso: o mundanismo espiritual. E na descrição da tentação, o Papa faz uma crítica mordaz, fortíssima, a essa igreja show. Viramos igreja show. Gente que usa o Evangelho. Ele diz mais: gente que fala até da doutrina da igreja, aparentando ser um amante da igreja, mas está se servindo da igreja para ser um show, para se aparecer, para se engrandecer. O Papa chama isso de mundanismo espiritual. E ele diz o seguinte: não deixemos que nos roubem o Evangelho. Força! Sexta tentação está no finzinho: a inveja, as divisões e a guerra entre irmãos. Sexta tentação: inveja, divisões e guerra entre os irmãos. Teia acentuava tanto a questão de uma nova fraternidade pregada por Paulo, onde não tem senhor, onde não tem amo e escravo. Papa trabalha muito que há entre nós o vírus, aquele vírusinho que vai entrando e corroendo a fraternidade na comunidade, que vem a ser a inveja, que provoca divisões. Eu queria só fazer muito rapidamente, eu não tenho tempo, a distinção entre inveja e cobiça. Tem gente que confunde as duas coisas. A inveja é muito pior. A cobiça é você desejar o que é do outro. Quando você deseja o que é do outro, você está cobiçando. Mas pior a inveja ainda. A inveja é ser infeliz com a felicidade do outro. É muito pior. A inveja te faz infeliz porque o outro tem, porque o outro é. Então, essa é a tentação. Aí o Papa diz o seguinte: não deixemos que nos roubem o ideal do amor fraterno. Força! Sétima e última tentação. Está todo mundo acordado ainda? Acorda aí quem está dormindo do seu lado. A última tentação. A tentação de esquecer a força missionária dos leigos
das mulheres e dos jovens. Essa é a 7ª tentação: esquecer a força missionária dos leigos e leigas, das mulheres e dos jovens de hoje. Igreja que não aposta no leigo é uma igreja fadada ao fracasso. Igreja que não se abre para a ação concreta dos leigos e leigas não tem futuro, não tem futuro. Nós precisamos colocar isso muito claro. E aqui, concluindo, a gente é uma conquista que a gente não pode abrir mão. Somos igreja, povo de Deus. Então, quando falarmos igreja, que a gente se inclua. Quando falarmos em igreja ou missa, igreja não profética, que a gente não fique pensando só na CNBB e nos padres. Todos nós, igreja, povo de Deus, que é a grande conquista nossa, que a gente não pode abrir mão desse conceito de igreja. E o Papa, frente a esse esquecimento dessa força missionária, ele diz: não deixemos que nos roubem a força missionária, todos. E foi por essa força missionária, por essa coragem, que ontem somamos mais um mártir da caminhada. Na cidade de Miramaia foi assassinado ontem nosso irmão de luta Márcio Matos, conhecido como Marcinho. Era um líder também do MST. E para a gente ficar firme na luta, para a gente honrar os companheiros e companheiras que estão sendo assassinados por esse latifúndio que nós temos ainda, essa realidade. Reforma agrária está tão longe para nós, parece um sonho. O último conselho do Papa, e ele o fez aos participantes dos movimentos populares e sociais. Vejam que bonito. Papa Francisco disse isso com todas as letras, entre aspas: hoje quero unir a minha voz à sua, acompanhá-los na sua luta, sigam com a sua luta, fazem bem a todos nós, é como uma bênção de humanidade. Muito obrigado.